Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Juliana, para mais uma aula de ciências. Vamos voltar a falar sobre os animais e a sua pesquisa, o seu passeio virtual pelo jardim foi legal? Gostaram dessa experiência nova? Legal, né? Vamos pegar o seu livro 2 e abrir na página 168. Nós vamos ver agora os cuidados que nós temos que ter com animais invertebrados. O que será que representa aqui essa imagem? Eu tenho pavor dessa aranha aqui. Aqui onde eu moro, em Curitiba, tem muito dessa aranha marrom. E ela tem um veneno que, olha, tem que correr para o postinho de saúde ou para o hospital para tomar um remedinho lá, para poder não deixar sequelas bem tristes no corpo da gente, onde ela picar. É bem perigoso. Vamos lá. Todos os animais invertebrados têm seu papel na natureza e são importantes para manter o equilíbrio dos ambientes. No entanto, alguns deles são peçonhentos. Vamos ver o que significa peçonhentos aqui no nosso glossário. Peçonhento, animal com capacidade de inocular ou injetar substância tóxica, peçonha, em outro animal. Então, ele tem a capacidade de injetar um veneno. Ou transmissores de doenças que podem prejudicar as pessoas. Com o crescimento da população, o habitat de muitos animais acabou sendo destruído ou ocupado pelos seres humanos. Para se refugiar, os animais procuram outros lugares. Por isso, muitas vezes são encontrados até mesmo nos quintais ou dentro de casas, como as aranhas marrons, que possuem peçonha bastante perigosa ao ser humano. Sendo assim, é preciso tomar cuidado antes de vestir roupas ou calçar sapatos, pois esses são locais usados por elas como abrigo. Então, não é que a aranha vai lá e vai atacar, é porque ela vai se defender, proteger, porque tem alguma coisa estranha indo em direção a ela. Aí, ela pica, né, e solta um veneno. Para saber mais, vamos falar também de um grande vilão de nós, seres humanos, que inclusive ele ainda continua aí atacando a gente. O Aedes aegypti. Quem que é o Aedes aegypti? Quem sabe aí? Um mosquito. O que que ele transmite? Uma doença chamada dengue, a zika e a chikungunya. Então, olha lá. O Aedes aegypti é um mosquito urbano, portanto, circula próximo ao ser humano, podendo picar e transmitir doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya. A fêmea deposita seus ovos em água limpa e parada. Daí a importância de manter os recipientes que possam juntar água sempre limpos e secos. Leia a seguir algumas dicas para deixar sua casa livre do mosquito. Pessoal, você sabe aí, você mantém cuidado na sua casa em não acumular água para manter esse mosquito bem longe? Toma outros tipos de cuidado, como passar repelente no corpo, existem alguns repelentes de ambiente também. Esse mosquito é bem séria, a dengue é uma doença grave que realmente deixa a gente muito debilitado. Então, ó, aproveita esses dias que temos que ficar em casa para falar com parentes, com outros adultos, a importância de manter os quintais limpos, sem lugares com acúmulo de água. A caixa d'água tem que estar sempre fechada. Ao contrário do que muita gente acha, esse mosquitinho danado aqui, ó, gosta de água limpa que nós vimos, né? Limpa e parada. Deposita o ovo e será que ela põe um ovinho só por vez? Põe milhares
milhares de ovos de uma vez só, gente. Olha que perigo. Vamos lá manter a nossa casa sempre bem limpa e longe desse mosquito. O que são dicas que a gente pode ter? Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água. Ah, prof, mas a garrafa tá lá, ninguém usa faz tempo, já secou. Mas aí choveu, teve o orvalho às vezes no tempo, que criou aquelas gotinhas que aí foram lá no fundo da garrafa. Às vezes é uma coisinha de nada de água, mas esse mosquito é tão danado que ele vai lá naquele pinguinho de água, bota ovo e ali saem vários mosquitinhos. Muito perigoso. Outra dica, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira fechada. Sabe quando a gente põe um saco de plástico, ele fica lá dobradinho, aqui essa dobrinha do saco plástico, se chove e fica aquele acúmulo de água daquele pedacinho do saco plástico, o mosquito vai lá e põe ovo ali também. Acredita? Esse mosquito é terrível. Outra coisa, encher os pratinhos de vaso de planta com areia até a borda. Porque se eu coloco só um pouquinho de areia, tá? E aí coloco água, fica aquela água em cima da areia. Aquela água em cima da areia é suficiente para o mosquito, a fêmea, ir lá e botar ovos e aí nascerem mais mosquitos da dengue. Então, além da gente estar passando por esse problema do coronavírus, nós temos também a dengue, que está muito pior que o coronavírus, gente. Isso é verdade. Os jornais agora estão falando muito sobre o coronavírus, mas a dengue também está muito grave, muito pior, inclusive, que o coronavírus. Então, ajuda aí a compartilhar essa informação e lembrar de manter o quintal das nossas casas, as caixas d'água, todos os lugares, ó, água que fica em pneu velho lá acumulando, vaso de planta, garrafa no quintal, manter a lixeira fechada, certo? Lembrem de usar repelente, manter a nossa casa arejada e limpa, usar aqueles repelentes de ambiente também, que tem aerosol, tem de tomadinha, tem um outro que sai fumacinha, conforme for orientação e preferência aí na sua casa. Lembrando sempre que esses materiais a gente usa com o auxílio de um adulto. Criança não pode mexer sozinha nesses materiais. Vá para o nosso livro 2, na página 169. O ciclo de vida e a reprodução dos animais. Vamos ver. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, não são sempre, nem são todos, né? Envelhecem e morrem, assim como nós, seres humanos. É todo mundo que tem filhote, que tem filho? Não, tem pessoas que optam por não ter filhos, né? Então não são todos que se reproduzem. Chamamos isso de ciclo de vida e diferentes seres vivos podem ter ciclos de vida diferentes. Como vimos, uma das etapas do ciclo de vida dos seres vivos é a reprodução. Essa etapa pode acontecer de diferentes maneiras nos diferentes animais. Uma forma bem simples de reprodução é o brotamento, que acontece em um grupo de invertebrados, como a hidra, quinidário. Nesse exemplo, um broto se forma no corpo de uma hidra adulta e depois se solta, dando origem a uma hidra jovem. Olha lá o desenho aqui do lado, olha aqui o mouse, a hidra brotando e aí ela vai se soltando e aqui a hidra jovem já. Em algumas espécies de animais, os filhotes se desenvolvem em ovos. Já em outras, os animais se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Esses são alguns exemplos de formas de desenvolvimento dos filhotes. Vejam nós, os seres humanos, nós nascemos da onde? Do ovo? Não, nós nascemos na barriga da mãe. Então, nós temos um lugar onde a gente se desenvolve e aí depois tem o momento do nascimento. Vimos que as fêmeas dos mosquitos botam ovos
na água. Quais outros animais colocam ovos? Aves, tartarugas e insetos, por exemplo, colocam ovos e por isso esses animais são chamados ovíparos. Nesses casos, geralmente os filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe e dentro dos ovos. Então, nós temos aqui o exemplo, a galinha chocando seus ovos e aqui a tartaruga marinha põe seus ovos na areia. Ao nascerem, os filhotes se deslocam para o mar onde vivem. Então, olha lá, o filhotinho, no caso dos animais que botam ovos, ele fica lá dentro do ovinho, se desenvolvendo até o momento do nascimento. O que quer dizer a palavrinha chocar? Cobrir e aquecer ovos com o corpo para que o filhote se desenvolva até que esteja pronto para nascer. Olha lá, nem todos os animais nascem de ovos. Como é mesmo o nome dos animais que nascem dos ovos? Ovíparos. Olha lá que está grifado aqui até que eu deixei marcadinho, ovíparos. Então, não são todos que nascem dos ovos. Em outros casos, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, até estarem prontos para nascer. Esses animais são chamados de vivíparos. Vou marcar aqui, ó, vivíparos. Alguns exemplos de animais vivíparos são humanos, cachorros, gatos, macacos, elefantes, entre outros. Nas cachorras, por exemplo, o tempo de desenvolvimento dos filhotes dentro da mãe é cerca de 2 meses. Nos humanos, esse tempo é de aproximadamente 9 meses. Além dos vivíparos e ovíparos, há ainda animais ovovivíparos. Olha lá, o que será que são ovovivíparos? Vivíparos que está dentro da barriga desenvolvendo. Ovíparos que está fora dentro do ovo. Ovovivíparos, o que será que é? Nesses animais, o filhote se desenvolve dentro dos ovos, mas dentro do corpo da mãe. Então, olha lá, a mamãe fica grávida com a barriguinha, mas dentro da barriga tem ovo, certo? Nesse caso, o filhote se alimenta de reservas nutritivas do ovo e não do corpo materno. Os filhotes saem dos ovos ainda dentro do corpo da mãe. Então, a mamãe não vai botar ovo para o filhote nascer. Ele vai sair dentro do ovo, lá na barriga da mamãe, certo? Depois que nascem, são semelhantes aos adultos. Como exemplos de animais ovovivíparos, há tubarões, raias e alguns peixes, como o lebiste. Olha lá o exemplo, ó. Aqui, ó. Tá o corpinho aqui, ó, cheio de ovinho aqui dentro, certo? Com os filhotinhos que depois vão nascer. E quando eles nascem, eles já são bem parecidos com o adulto. Só que, obviamente, menores, né? Então, vamos lá continuar. No desenvolvimento humano, o bebê é semelhante ao adulto. Não é mesmo? Quando a gente nasce, já não é um pouco semelhante ao adulto? Mas isso não acontece com todos os animais. Alguns animais passam por mudanças durante seu ciclo de vida, o que significa que seus corpos passam por grandes alterações. A borboleta, por exemplo, antes de se tornar colorida e de ter asas, é uma lagarta. O conjunto dessa e de outras transformações se chama metamorfose e também ocorre em outros animais, como os sapos. A seguir, observe as mudanças que ocorrem no ciclo de vida de uma borboleta. Então, olha lá, a borboleta botou o ovinho
na folha. Olha lá, quantos ovinhos, certo? Desses ovinhos aqui, elas vão virar lagartas, vão nascer lagartas dos ovinhos, tá? Aí a lagarta cresceu, se desenvolveu, aí ela vai se encolher e vai virar esse casulo, que se chama pupa. Quando ela vai nesse casulo, ela vai desenvolvendo e vai nascendo a asa colorida, né, que a gente conhece. Que aí quando ela sai, ela virou uma borboleta. E aí a borboleta que vai de novo na folhinha, bota ovinhos e começa todo o ciclo de vida da borboleta, ok? Então olha lá. A borboleta deposita seus ovos em uma folha. Logo após nascerem, as lagartas já começam a comer folhas e essa fase pode durar meses. Depois de bem alimentadas, as lagartas começam a produzir um casulo que vai protegê-las durante a metamorfose. A fase em que estão no casulo é chamada de pupa. Dentro do casulo, a lagarta começa a se transformar em borboleta. Ao sair do casulo, a borboleta recomeça o ciclo, depositando seus ovos em uma folha. Então, olha ali, o casulo, camada de seda construída por larvas de inseto para se proteger durante a pupa. E a pupa é o estágio do animal entre o lagarto e o indivíduo adulto. Na 172, vamos para o mão na massa, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos organizar tudo o que aprendemos sobre os animais em uma grande tabela? Escreva as características de cada animal apresentado na primeira coluna. Algumas já estão preenchidas. Se necessário, pesquise informações em livros e em sites confiáveis na internet. Se for preciso pesquisar na internet, lembre de pedir ajuda de um adulto, combinado? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Vamos ver. Os ursos, eles são animais terrestres, certo? Eles têm o quê? Pelo, tem 4 patas. Eles são animais o quê? Carnívoros. A minha configuração tá ruim para vocês, né? Mas é assim que abrir o livro digital, não tem problema. Eles são vertebrados ou invertebrados? Eles são vertebrados. Tem aquela coluna vertebral. Ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Eles são vivíparos, ok? O coelho é um animal terrestre. Ele tem pelo, 4 patas. Ele é um animal herbívoro. Herbívoro. Ele é um animal vertebrado e ele é um animal vivíparo. Vivíparo. Ótimo. Vamos para o pássaro. Ele é um animal terrestre. Terrestre. Ele tem pena, não é pelo. Ele tem 2 patas. Ele é um animal onívoro. E ele é um animal vertebrado, né? Tem a coluna. E ele é ovíparo. Ele bota ovos. O peixe é um animal o quê? Aquático. É um animal aquático. Ele tem o corpo revestido por escamas. Escamas. E ele tem quantas patas? 0, ele não tem pata, né? Saiu a palavra escamas aqui. Deixa eu tirar o S para ver se facilita. Escama. Sumiu ali. Ele é o quê? Um animal? Pode ser carnívoro, pode ser herbívoro ou ele pode ser onívoro.
Então, ele pode ser um dos três. Ele pode ser carnívoro, ele pode ser herbívoro ou onívoro. Ele é um animal vertebrado, ele tem a vértebra. E ele é ovovivíparo. Lembra que nós vimos? Ovovivíparo, certo? Opa, acho que veio para o lugar errado, né? Aqui, ó. Ovovivíparo. E aqui eu vou consertar, porque aqui saiu tudo errado. Pulou ali carnívoro. O que mais? Herbívoro. Depender da espécie, né? Ou onívoro, certo? Pessoal, a partir da tartaruga, eu vou falar com vocês, porque a leitura ali tá bem ruim, né? Não tá bom de identificar. Então, eu vou falando devagar, aí você pode ir dando pause no vídeo para fazendo a correção aí, junto com a gente. Combinado? Então, vamos lá. O animal que nós temos aqui é a tartaruga. A tartaruga é um animal aquático. Ela tem o quê? Qual que é o tipo de revestimento? Ela tem pelo, pena, escama ou outro? Ela tem outro, que é a carapaça, ok? Carapaça. Ela tem quantas pernas? 4 pernas. Aí ela é um animal onívoro. Onívoro. Ela é um animal vertebrado. E é um animal ovíparo, porque ela bota ovos. A aranha que está aqui embaixo, ela é um animal terrestre. Ela também tem o corpo revestido por outro, lembra? Vamos já ver lá. Por quê? Ela é animal invertebrado, já vamos chegar no invertebrado. A aranha tem quantas patas? 8. Ela é um animal carnívoro que já está preenchido. E agora? Ela é um animal invertebrado. E ela é um animal ovíparo, ela bota ovos. Logo abaixo da aranha, nós temos o pinguim. O pinguim é um animal terrestre. Ele tem penas, 2 patas. Ele é carnívoro, porque ele se alimenta de peixes, né? Então, ele se alimenta de outro animal, então ele é carnívoro. Ele é vertebrado, porque ele tem a coluna vertebral, e ele é ovíparo, que bota ovos. O polvo, que nós já vimos lá. O polvo é um animal aquático, vive lá na água. Ele tem o corpo revestido por outro elemento, que não é pelo, nem pena, nem escamas. 8 patas, né, que são os tentáculos, na verdade, né? Ele é um animal onívoro, falei certo. É um animal que tanto come carne quanto vegetais. Ele é invertebrado, não tem a coluna vertebral e ele é ovíparo, já está escrito ali, ok? O tamanduá, ele é um animal terrestre. O tamanduá já está lá na página seguinte, na 173. Terrestre, o corpo revestido por pelo, tem 4 patas, é carnívoro, ele é um animal vertebrado e ele é vivíparo, ou seja, a mamãe fica com o filhotinho na barriga até ele estar pronto para nascer. A formiga, lembra lá do trailer do Vida de Inseto? A formiga é um animal terrestre, ela tem o corpo revestido
por outro elemento, porque ela é um animal invertebrado, tem 6 patas, onívoro, ela é invertebrada, aqui que nós vamos escrever o invertebrado, não tem a coluna vertebral, lembra que ela tem um esqueleto para fora do corpo, e ela é um animal ovíparo, ou seja, ela bota ovos. A serpente. A serpente é um animal terrestre, o corpo dela é revestido por outro, não é pelo nem penas. Ela tem, quantas patas a serpente tem? 0, então aqui vai o 0. Ela é um animal carnívoro, se alimenta de outros animais. Ela é vertebrada, foi até o exemplo comparando com a coluna vertebral do homem, lembra que nós vimos? E ela é ovíparo, porque ela bota ovos. A borboleta, vamos lá. A borboleta é terrestre, ela tem o corpo coberto por outro, porque não é pelo nem penas. Ela tem 6 patas. Ela é um animal herbívoro, só come plantas, né? Ela é um animal invertebrado, né? E ela é ovíparo. Lembra que ela bota o ovinho lá na folha e aí vira lagarta e começa o ciclo? E por fim, o tubarão. O tubarão, ele é um animal aquático, vive na água. Ele tem o corpo coberto por outro, que não é pelo, nem pena, nem escama. Ele tem quantas patas? 0. Ele é um animal carnívoro, porque ele se alimenta de outros peixes, outros animais. Ele é vertebrado, porque tem a coluna vertebral, e ele é ovovivíparo. O ovovivíparo é aquele que bota o ovo, fica com o ovo dentro da barriga da mamãe, o filhote sai do ovo na barriga da mamãe, e aí depois que ele sai de dentro da barriga da mamãe, ok? Número 2. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Letra A. Existem 5 animais com pelo e todos têm 4 patas, de acordo com a tabelinha que nós preenchemos, ok? Essa é uma afirmativa falsa, então você vai marcar aqui o falso, ok? Letra B. Os animais com penas são bípedes, isso é verdadeiro. Letra C. Todos os invertebrados têm esqueleto interno. Todos eles têm interno? Falso, nós vimos lá o caranguejo que tem o esqueleto para fora. Letra D. Os ovíparos têm coluna vertebral. Falso. Não tem coluna vertebral, vou ler de volta. Os ovíparos não têm coluna vertebral, é falso, os ovíparos têm. Letra E. Há 2 herbívoros, um vertebrado e um invertebrado. Verdadeiro. E F. A borboleta apresenta metamorfose. Sim, porque ela primeiro é uma lagarta, vai para o casulo, se transforma e vira uma borboleta, certo? Então, nós terminamos aqui hoje o livro 2 de ciências, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado das nossas aulas de ciências e podemos nos ver em breve numa próxima aula. Muito obrigada, um beijo bem carinhoso da Prof. Ju para vocês. Se cuidem, turma. Tchau!